E aí pessoal, beleza? Tô aqui de novo, né? Pra quem de repente perdeu aí o vídeo anterior de apresentação aí no canal, eu me chamo Dimas, né? Tenho 38 anos, sou formado em Educação Física, sou atleta de fisiculturismo, já tenho alguns títulos aí que a gente conquistou, né? Eu falo assim, a gente conquistou porque eu nunca fiz nada sozinho, né? Eu sempre tive pessoas do meu lado me ajudando, me apoiando. E assim, ao longo dessa apresentação aqui, desse bate-papo que a gente vai ter, né, de eu falar um pouquinho da minha história, com certeza vai surgir alguns nomes aí dessas pessoas aí que me ajudaram aí. Tanto para me formar, né, hoje, professor de Educação Física, e para ser atleta de fisiculturismo, que muita gente sabe que é possível, hoje a gente sabe que é possível chegar em qualquer lugar que você quiser chegar, né? É possível você chegar, basta você acreditar e você acreditar em você mesmo, primeiramente, e você saber escolher as pessoas certas que tem que estar do seu lado. E eu, graças a Deus, consegui, né, ter essa sacada assim e Deus me abençoou e colocou as pessoas certas assim do meu lado. A primeira coisa assim que eu queria falar, né, em relação à minha criação, né? Eu sou filho de pais nordestinos, né? Meu pai e minha mãe, né, são naturais do estado de Alagoas. Então, meu pai veio cedo para cá, do estado de São Paulo, e isso é referência para mim, né? De uma pessoa que não tem tanto estudo e também conseguiu vencer na vida. Então, algumas coisas que eu trouxe para minha vida e que me ajudou a vencer muita coisa assim, eu me espelho nos meus pais, né? Então tenho certeza que eu tive e tenho uma família abençoada, tive bastante referência, né? Do meu pai a ser um bom homem, um bom caráter, né? Respeitar as pessoas, saber esperar a minha hora, né? E a minha mãe também sempre foi uma pessoa sempre muito motivadora, sempre colocando os filhos assim para cima, sempre dando palavra de bom ânimo, né, para mim, para minha irmã. E isso foi muito importante para mim ter me tornado o profissional que eu sou hoje, como professor, como homem, como ser humano e como fisiculturista, né, que foi um grande sonho assim, hoje realizado, e a gente tem ainda mais para alcançar. Eu comecei no fisiculturismo em 2018 e teve uma dificuldade, né, para chegar lá. Mas antes disso, antes de 2018, já tinha tentado outras vezes e não tinha conseguido, né? Já era um sonho antigo de jovem, né, de adolescente, e tinha sempre aquela dificuldade financeira, algo que impedia de realmente conseguir, né, concretizar esse sonho de subir aos palcos, né? A primeira vez que eu tentei uma preparação de verdade mesmo foi em 2011, né, com o coach Rubens Gomes, que nessa época ele tinha um consultório em Taubaté, e aí eu fui atrás de um outro atleta, que eu não vou citar o nome agora, e esse cara, eu senti que ele não estava com uma boa vontade de querer, né, não me ajudar, né? Eu fui atrás de uma consultoria. Eu já queria, né, remunerar essa pessoa. Eu queria uma consultoria paga, igual todo mundo faz hoje em dia. Vai lá, você escolhe o seu treinador, vê quanto que custa. E é assim, gente, tudo tem um preço. Quando não é o preço financeiro, você tem que ter o preço de se dedicar ou de ser uma pessoa determinada. Tudo vai ter um preço, né? Então, quando a gente fala de preço, também não se relaciona só a dinheiro, né? Então, tudo na vida vai ter o seu preço. Então, a gente sabe disso. Mas nessa época, quando foi essa primeira vez que eu quis realmente tentar competir, eu fui na cidade de Pindamonhangaba e não tive uma recepção muito legal dessa pessoa, e aí eu senti assim, um certo menosprezo e tal, né? E aí ele me indicou
o Rubens Gomes, eu nem sabia quem que era na época, em 2011, eu estava começando a entender um pouco mais do esporte, não sabia quem que eram as pessoas, né, referência, tanto no Vale quanto em São Paulo, não sabia. E aí ele falou, eu não tô lotado, não tenho mais horário para atender ninguém, eu tô cheio de atleta, não tenho tempo e tal, beleza. Eu peguei, mas vou indicar você para um cara aqui. Aí me passou o telefone e aí falou, o Rubens, não sei o que, o Rubão. E eu nem sabia, né, que o Rubens já era um cara renomado, era um super treinador, né, então pra mim foi até bom esse cara não ter me pego pra ser o meu mentor naquela época, porque eu conheci uma pessoa fantástica, que foi o Rubens Gomes, e eu acho que hoje muita gente conhece, ele nem mora no Brasil mais, é um cara que está estourado aí, né, fora do país, e hoje está com grandes atletas, grandes nomes, é referência no esporte, é referência como nutricionista, é referência como treinador de atleta, é referência como ser humano, né, então se o Rubens tiver a oportunidade depois de assistir esse vídeo, né, meu forte abraço para você, Rubens, e obrigado por todas as palavras, né, todas as dicas, todos os ensinamentos, todos os cursos que nós fizemos juntos, né, em Taubaté, né, da Overall Team, os de fisiologia, né, os cursos de musculação aplicada ao treino de hipertrofia, tudo que a gente aprendeu, né, que eu aprendi com você naquela época, os atletas que eu conheci através de você eu conheci o Alex dos Anjos, conheci o Breno Matos, conheci o Donaire, conheci muita gente bacana, referência no esporte, né? E de lá pra cá, né, depois que eu te conheci, mesmo não tendo concretizado com você, porque, né, você sabe, né, na época eu te mandei um e-mail, e o que eu vou falar aqui pro pessoal agora, que eu tive que interromper esse processo, porque eu tive que fazer uma escolha, né? Então a gente nunca vai conseguir ter todas as coisas ao mesmo tempo. Naquela época eu tive que fazer uma escolha, né? E aí, voltando a falar do Rubens, foi um cara que daí eu fui atrás dele, quando, né, eu tive a negativa desse outro atleta, e eu fui lá atrás do Rubens. O Rubens recebeu muito bem, ofereceu café, o cara me atendeu super bem, uma excelente sala, né? Um lugar lindo, cheio de troféu, né? Já tinha muito troféu de atletas dele. Eu cheguei lá, fiquei assim bobo. E a humildade do Rubens na hora que ele me recebeu, uma sala linda, o escritório do Rubens, uma mesa linda, uma poltrona, assim, eu me senti, né, realmente no consultório top, e eu nem sabia direito quem que era o Rubens Gomes. Aí depois que eu fui conhecer direito a história do Rubens, que ele já era diretor de arbitragem da NABA, era um cara de referência, respeitadíssimo no Vale do Paraíba e em São Paulo, né, e a gente conversou e a gente alinhou, né, uma competição para mim ao longo, acho que ia dar uns 8, 7 meses de preparação. Ele montou toda a periodização e tal, e aí eu tive que fazer uma escolha. Na metade do caminho eu fiquei sem grana para concluir isso aí, né, então não é vergonhoso falar, realmente eu fiquei sem grana, porque eu tava pagando meu carro naquela época, eu tinha comprado um carro, então eu tinha a prestação do meu carro, tinha a prestação da faculdade na Univap, que eu estudava na época. Eu tinha consultoria, eu tinha dieta para fazer, eu tinha suplementação para fazer, né? Então começou a ficar complicado para mim. Aí eu peguei e pensei assim, eu falei assim, eu vou ter que decidir, ou a faculdade, ou eu vou, né, para cima e vou competir, o Estreantes, né? Naquela época já era pela NABA, e aí eu peguei e decidi continuar estudando. Eu falei assim, não, eu quero ser professor, eu preciso estudar, né, eu preciso me formar e depois eu tento de novo. Aí naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, tinha acho que o Orkut só, as redes sociais eram bem mais, não tinha tanta, né, variedade assim, de rede social. E aí eu mandei um e-mail pro Rubens e falei pra ele que eu ia dar uma pausa na consultoria, porque eu não tinha mais grana para seguir em frente. Não tinha dinheiro para comer mais, não tinha dinheiro para suplementar, né, não tinha dinheiro para pagar a consultoria. E aí eu falei para ele que eu ia dar uma pausa, eu ia focar nos meus estudos, né? E aí o Rubens falou que tudo bem, ele me apoiou, e depois disso ainda eu fiz alguns cursos lá com o pessoal, com os atletas dele. Eu fui 2 vezes treinar na oficina do corpo com a galera lá, que era da Overall Team na época, e já tinha atletas que hoje, né, o Donaire é um dos caras que eu vi mais, que hoje eu ainda vejo na mídia social, que é um cara que está estourado. Então
a oportunidade de ser da mesma equipe, na época, em 2011, e aí eu tive que parar. E aí, isso eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha 30 anos, eu tinha 33 anos, quando eu tentei a primeira vez. E aí eu não consegui. Aí, foco na faculdade, esqueci o fisiculturismo, deixei de lado e fui estudar. Aí, depois de formado, né, depois de muito tempo, me formei em 2016, e aí depois eu fui trabalhar, e ainda não estava mais pensando em fisiculturismo, e fui trabalhar, me formei, fui atender personal, né, fui fazer meu nome como personal, como professor de aula coletiva, né, que eu trabalho também com muita aula coletiva. Aí teve um período, igual a gente falou, que eu trabalhei bastante, né. Hoje a gente já se dá o luxo de escolher um pouquinho o trabalho que você quer fazer. Hoje eu já escolho, se eu falo assim, não quero hoje que eu cheguei a dar 15 aulas por dia, né? Então se eu entrava às 6 horas da manhã na academia, saía só 11 horas da noite. Era uma aula atrás da outra, uma aula atrás da outra, não parava. Almoçava, dava meia horinha, voltava para a sala de ginástica e uma atrás da outra, e assim até a hora de fechar a academia. Né? Hoje, graças a Deus, com o nome que a gente já tem em São José, as oportunidades já melhoraram, então hoje a gente já consegue escolher um pouco. Eu quero dar hoje 3, 4 aulas por dia de ginástica e vou trabalhar, né, de uma forma que eu desgaste menos o meu físico, né? Então cheguei a desgastar muito o meu físico e fui trabalhar e não pensei mais em competir. Aí em 2018, antes disso, eu conheci o Dr. Pierre, né? E depois a gente começou a fazer alguns trabalhos juntos, né? Eu tinha meus alunos de personal, e aí eu passava para o doutor fazer a parte nutricional, né? E eu continuava fazendo a minha parte como periodização de treinamento, e o Pierre cuidava dos meus alunos nessa parte da alimentação, porque a gente sempre entendeu que uma coisa é muito ligada à outra. Então eu não queria ver meu aluno deixar de evoluir porque ele estava errando na alimentação. Então assim, aí eu consegui achar esse parceiro, foi em 2017, 2016, mais ou menos, conheci o Pierre, e aí a gente foi fazer um trabalho junto. O Pierre também estava recente aqui em São José, tinha voltado há pouco tempo, e aí a gente uniu as forças, e aí ele começou a atender meus alunos, eu tinha bastante aluno de personal, ele atendeu todo mundo, e eu continuei atendendo como personal e o Pierre cuidando deles com a parte, né, alimentar. E aí depois de um tempo eu resolvi pensar em competir novamente. E aí o Pierre já tinha pós-graduação em Bodybuilder Coach. E aí eu fui fazer, eu tava um pouco acima do peso, né? Eu trabalhava só, gente, trabalhava pra caramba, eu olhava pra academia, não queria saber de treinar, eu dava minhas aulas, chegava ao final do dia, eu olhava pra academia e não queria saber de treinar, eu queria ir embora pra minha casa, queria descansar, queria dormir, né? Então eu não treinava, eu dava as minhas aulas, dava 13 aulas por dia de ginástica. Como que eu ia treinar, né? Não tinha condições de treinar mais, o físico já estava cansado, então não tinha mais o que fazer, treinar, não tinha motivação para isso. E então eu cheguei num estado que eu estava muito acima do meu peso normal e não parecia. E eu me perdi um pouco nisso, né? Porque trabalhando tanto, muito e perdi o foco. Aí um dia na praia tiraram uma foto minha, né? E aí eu peguei, aí brincaram assim comigo, falaram, vou postar essa foto. Aí na hora que eu olhei a foto, eu olhei assim, não gostei muito da foto. E aí eu peguei e falei assim, não posta essa foto não. Não posta essa foto não, porque não tá legal essa foto aí, né? Eu pensei comigo depois, puta, eu como professor de educação física, um cara que fala de saúde, um cara que fala de bem-estar, né? Com esse físico aí, com essa linha de abdômen, né? Dessa forma, eu peguei e falei assim, não dá. Aí foi quando virou o ano de 2017 para 2018, daí eu cheguei novamente, né, no Pierre, e aí eu comecei a fazer uma dieta para poder ter um peso adequado para mim e um físico de um profissional assim, que seja um profissional de educação física. A gente sabe que pode ter o cara acima do peso, pode ser um excelente profissional, mas hoje a gente sabe que a venda hoje ela acontece, o primeiro contato com o seu cliente ou com o seu aluno é visual. Então, tipo assim, eu não passava uma impressão de repente de um bom personal pelo estado físico que eu tava.
né? Tinha já bastante aluno que as pessoas conheciam o meu trabalho, mas de repente se eu fosse vender isso de uma outra forma para as pessoas que não me conheciam, pode ser que não daria certo, né? Não ia conseguir finalizar uma venda de personal com o físico que eu tava. Então aí o Pierre, a gente conversou, a gente alinhou uma dieta e eu fui atrás disso. E aí a gente sabe que as coisas acontecem quando a gente tem disciplina, a gente determina e a gente quer, a gente condiciona a nossa mente a alcançar certo tipo de coisa e a gente foi alcançando. E aí eu voltei a ter aquela vontade de competir novamente, porque eu comecei a treinar, aí você olha no espelho, você vê que, né, o físico está melhorando. E eu conversei com o Pierre se a gente conseguia fazer junto. Ele como nutricionista esportivo, bodybuilder coach, né? E aí ele falou, vamos junto. Né? Na hora a gente foi, alinhou, a gente marcou um campeonato para ir já, alinhou uma data. E aí a gente começou a trabalhar em cima disso, né? E eu lembro que nessa época era ano de Copa do Mundo, então pra mim foi super difícil, né, turma? Porque assim, ano de Copa do Mundo, eu sempre gostei da bagunça, né? Imagina eu pensar que eu ia ter que ficar sem conseguir assistir o jogo e sem participar da festinha com a galera, né? Vocês estão me entendendo, né? Então eu ia ter que ficar sem participar da festinha com a galera. Lembra que eu falei daquilo de abrir a mão? Então eu tive que abrir mão de uma coisa para poder ter outra. Eu queria ser campeão, né? Eu queria me apresentar bem num campeonato, então eu tive que abrir mão realmente. E aí a gente alinhou a dieta, alinhou tudo, os treinos, eu com o Pierre, e aí foram uns 6 meses de treinamento, né? Foi 6 meses direto treinando e eu passei por todas essas fases, né? Tive que realmente blindar minha mente. E nesse processo que teve o período da Copa do Mundo e às vezes todo mundo me chamando para ir no jogo, assistir, e eu sabia que eu não estava preparado para assistir um jogo. Por exemplo, chamaram para ir para Arena Colinas, na época tinha Espaço 17 fazendo jogos e eu estava me preparando para o campeonato de fisiculturismo, então eu não podia estar com aquela galera que a visão deles era diferente da minha. Então eu tinha que estar focado, eu tinha que estar reservado, eu tinha que estar vivendo uma vida diferente das outras pessoas, né? Eu não ia conseguir estar no mesmo ambiente que eles e vivendo a vida que eu estava determinado naquele momento a viver e seguir aquele espaço que eu queria seguir para chegar a fazer uma boa apresentação no campeonato. E aí a gente conseguiu, eu venci isso daí. Acho que a primeira vitória minha foi essa, eu consegui passar por todos os dias que teve jogo, todos os dias que o Brasil, né, jogou, e teve os dias que eu consegui assistir o jogo na casa de pessoas que falavam a mesma língua que eu naquele momento. Então eu fui, aí foi a base de suco, frango grelhado e ovo, batata doce. E aí deu tudo certo. E aí a gente chegou bem em agosto. Eu lembro que nessa época tinham 7 atletas e eu consegui ser o terceiro, né, colocado dentro dos 7. Sendo a minha primeira competição, todas as dificuldades que a gente teve, que quando eu cheguei ainda para falar com o Pierre, não tinha recurso financeiro para fazer da maneira de repente que tinha que ser feito, né? E aí o Pierre sabia de toda a minha história, eu falei, ó, não tenho grana para isso, não tenho grana para aquilo e tal, a gente vai ter que trabalhar com isso. E aí o Pierre, sabendo de todas as dificuldades que eu tinha naquele momento, ele falou, não, dá para fazer, vamos fazer assim. Né, vamos fazer da maneira com que a gente tem na mão. E aí eu fui, né, consegui colocar um físico, né, realmente competitivo, bem condicionado para chegar a fazer uma boa apresentação e sair de lá como top 3 da competição no Vale Paraibano, né, e a gente conseguiu, né, trazer um troféu para casa e foi super gratificante a gente depois olhar para trás e ver tudo que a gente passou. Quanta palavra negativa a gente teve em cima disso, que não era possível fazer da forma que a gente estava fazendo, que só conseguia fazer com isso, com aquilo, ou que só conseguia fazer com um recurso ergogênico, que da forma que estava fazendo não ia dar certo. E a gente conseguiu, né, passar por cima de todos, né, de toda a palavra negativa, de toda a contrariedade, a gente conseguiu vencer e a gente conseguiu ser aí o terceiro colocado nessa competição. Aí depois de lá pra cá eu não parei mais. Né, sempre eu fiquei 8 meses sem competir, porque já era época de era agosto,
Depois chegou a reta de fim de ano, eu voltei a trabalhar, foquei no trabalho. E aí eu não competi mais. Aí depois teve o Campeonato Paulista no ano seguinte, que também foi a mesma coisa, sempre com, não com aquele recurso que todo atleta de alto nível, a gente sabe que ele tem, todo atleta patrocinado tem, o apoio de uma empresa que consegue favorecer ele, com melhor atendimento, com de repente atendimento de fisioterapia, outros recursos, suplementação de ponta, e a gente não tem nada disso ainda, e a gente mesmo assim consegue fazer, Hoje já melhorou bastante em relação, quando a gente começou em 2018, hoje já melhorou mais, assim, cada ano que passa, cada mês que passa a gente sobe um degrau, a gente sabe que é um degrau de cada vez mesmo que a gente vai subir, então a gente tem que ter paciência. E aí no Campeonato Paulista eu também cheguei lá desacreditado, como sempre, na preparação a gente teve comentários também desagradáveis, que em São Paulo era outro nível e que não ia dar para chegar. Eu lembro que já estava até com o físico bem bacana, para resumir a parte do Campeonato Paulista, que foi o meu primeiro título de campeão, e ainda sou o atual campeão paulista, porque o próximo campeonato está para vir ainda, então até sair outro campeão, o atual campeão sou eu. Então a gente conseguiu chegar lá. Eu lembro que teve um treinador que teve um curso aqui, em uma academia em São José dos Campos, e você sempre vai ser desafiado, então você tem que estar preparado para isso. E eu lembro que eu tinha trabalhado nesse dia pra caramba, num evento que ia ter, e o cara chegou, ele que pediu para olhar meu shape, um treinador, e aí eu tirei a camisa para ele. Aí ele deu uma olhada na linha de abdômen, e eu tava bem seco já, gente, faltava 4 dias pro campeonato. E eu tava já bem debilitado, bem fraco, e ainda tendo que trabalhar, porque igual a gente falou, eu não sou atleta profissional, então meu ganha-pão não vem do fisiculturismo, tenho que trabalhar muito, Acordo às 4h30 da manhã, saio de casa às 5h15, para chegar às 6 horas da manhã na academia, e às vezes eu vou até 10h30, 11 horas da noite, direto. E nesse período você tem que comer bem, você tem que fazer o treino, você tem que fazer seu cardio, você tem que fazer tudo. E aí tem que trabalhar, então tem as minhas responsabilidades como professor de educação física, tem meus alunos, as pessoas que eu cuido, Então, imagina, eu tenho que fazer tudo isso e ainda me preocupar na competição e querer ser o melhor lá. E aí eu lembro que esse cara chegou e pegou na minha pele e falou assim, isso aqui não é água não, isso aqui é gordura, tá? Ele falou assim, isso aqui em 4 dias você não tira, gordura não é assim que faz. Aí eu fiquei de boa, só olhei pra ele assim, balancei a cabeça e falei, não, tudo bem. Aí pegou e falou assim, com esse físico aí não sei não, porque lá tá bem competitivo em São Paulo e eu não sei se você vai conseguir uma colocação legal. Mas assim, mira do 4º pro 5º, mais ou menos, ficar entre o 4º, 5º colocado. Se você ficar até o 6º, você classifica pro brasileiro. Ele falou, pra mim. Aí eu peguei e falei, puta merda, tô fazendo tudo isso pra ser o 4º ou 5º, Eu fiquei um pouco injuriado, não com ele naquele momento, mas dentro de mim, assim, eu fiquei numa fúria muito grande, gente. Quem tá mais próximo de mim sabe dessa história e assistir sabe o que eu tô falando. Eu recebi depois alguns WhatsApps depois dessa conversa, tinha mais gente assistindo em volta, esse momento que ele quis avaliar meu físico. E aí eu fiquei um pouco desanimado, sabe? Aí eu peguei, falei, tá bom. Aí ele falou assim, mas tenta lá, entre o 4º, 5º colocado. E você, aí depois no Campeonato Brasileiro a gente ajuda você. Aí eu peguei e falei assim, tá bom então. Aí eu saí de lá um pouco assim, chateado, triste, porque eu pensei, caramba, eu fiquei com vontade de nem ir mais, pra ser sincero com vocês. Eu falei assim, eu não vou mais não nesse negócio de Campeonato Paulista, não, tô de saco cheio com isso já. E aí algumas pessoas que eram bem próximas de mim falaram, não, você vai sim, você vai, agora você chegou até aqui, agora você vai. Eu falei, pô, você não viu lá, o cara falou que eu tô gordo, meu. Como é que eu vou nesse negócio, vou com o nível lá bom, como é que eu vou fazer, eu vou passar vergonha lá. Aí ele falou assim, não, você não tá gordo nada e tal. Aí eu cheguei em casa, aí eu lembro que eu comentei em casa isso aí. E aí a minha irmã também ficou indignada, eu falei pra ele, nossa, eu cheguei em casa, era 2h pouco da manhã nesse dia. Como eu falei, tinha um evento, eu fiquei organizando lá e passou do horário. Eu tinha que levantar às 6, então eu cheguei 2h30 da manhã em casa, tinha que levantar às 6 horas. Só pra vocês verem como é que funciona.
E aí eu peguei e falei pra ela, eu acho que eu não vou mais não. Aí ela falou também, não, você vai sim. Eu tô vendo como é que você faz, que relação que você é, você chegar em casa, cozinhar. Porque a gente não tem cozinheira não, gente, a gente faz tudo. Então eu preparo minha dieta, eu que faço, eu que cozinho a batata, eu que cozinho o ovo, eu que faço o frango, né, eu que faço tudo. Então ela falou assim, eu vejo a relação que você é, você vai dormir mais tarde, eu acordo mais cedo pra fazer as marmitas e pra seguir. Eu falei, não, você vai sim. Né, eu peguei mais uma falando pra mim. Aí na época eu tinha um treinador e ele pegou e falou pra mim, falei essa história com ele, a gente conversou, eu tava com o psicológico, né, ficou um pouco abalado por causa dessa conversa, de ficar em quarto pra quinta. A gente treina pra ser campeão, né, gente? A gente treina pra ser o primeiro. Eu não vou fazer de tudo que eu faço pra ser o quinto, quarto. Pode acontecer de ser o quinto, sexto colocado, lógico, mas a minha motivação dentro de mim, eu treino pra ser o primeiro. E nesse dia eu fiquei um pouco chateado por conta disso, e aí a gente foi pro campeonato. Eu cheguei lá ainda um pouco desanimado, tava ainda flat, né, por causa das condições, sem água, sem carboidrato e pálido, né, boca seca, rachando a boca. Quem é atleta sabe o que eu tô falando. A boca começa a rachar, os olhos ficam fundos, você fica com aquela cara de zumbi, né? E aí depois chegou a hora de eu começar a comer um pouco, aí eu fui lá comendo meu arrozinho, tranquilo. Não podia beber água mais, só ia beber depois do campeonato. E comendo ali, aí o shape foi enchendo um pouco mais. E aí eu não tava gostando das minhas pernas, aí eu perguntava pro pessoal como que tá a perna, tá legal. E a minha perna, eu acho que até hoje foi uma das melhores condicionamentos, né, de membro inferior, que foi o Campeonato Paulista. Eu gosto daquela do Vale Paraibano e do Paulista. Então acho que foi os melhores momentos meu de perna de membro inferior. E aí a gente foi, subi, me apresentei, e depois que foi a hora de chamar os atletas para premiar, foi chamando do sexto, e eram seis atletas, e começou a chamar do sexto, né? Eles chamam de, quem já viu o campeonato de fisiculturismo sabe o que eu tô falando. Quem tá assistindo o vídeo que nunca viu, eles começam a chamar do sexto o primeiro colocado. E aí começou a chamar, o sexto colocado é fulano de tal, aí não chamou eu. E o quinto colocado é o fulano lá não sei da onde, não chamou eu. E o quarto colocado, aí eu falei assim, puta pariu, vai chamar eu agora. O cara falou que ia ficar em quarto, né, meu? Fudeu, aí não chamou. Mas eu falava com Deus assim que eu não queria ser o quarto. Quando foi chamar o sexto, eu falei com Deus assim, eu não quero ser o sexto, Deus. Não, eu não vim aqui pra ser o sexto. Aí foi chamando e assim eu falava com Deus. Quando chegou no quarto, eu ainda falei com Deus de novo, assim, Deus, eu não quero ser o quarto. Eu não vim aqui pra ser o quarto colocado, né? E aí quando não chamou o quarto, não me chamou, chamou o terceiro. E aí na hora que chamou o terceiro, na hora que ia chamar o terceiro e o terceiro colocado, aí eu falei, eu já agradeci a Deus, né? Fiz a mãozinha assim, olhei pro céu, falei, Deus, se chamar eu agora em terceiro, já tá bom pra mim, né? O terceiro já é uma colocação bacana. Era a minha segunda competição, eu tava competindo na NABA já, uma federação que tem um nível de atletas já bem mais condicionados do que eu tinha ido anteriormente. Em São Paulo a gente sabe que o nível é melhor mesmo do que nas cidades do interior. E aí não chamou eu no terceiro. Aí eu já fiquei tranquilão, né? Falei, já sou vice. Aí eu já agradeci a Deus. Falei, tá bom, Deus, sou vice-campeão, tá ótimo. E eu falando por dentro com Deus. E aí falou, e o vice-campeão é o fulano de tal, não sei da onde. Ele não chamou meu nome, chamou o nome do cara. Então sobrou pra mim. E aí eu lembro que eu olhei pra baixo e comecei a ver, né? Tinha um pessoal da academia, a galera que tava lá, a galera começou a gritar. Parecia final de Copa do Mundo, o pessoal gritando. Foi muito emocionante, né? Eu me emocionei muito na hora, porque eu lembrei de toda essa história que eu contei pra vocês, das pessoas desacreditarem da gente e achar que não dá pra fazer. E eu fui o campeão paulista 2019, na NABA, né? Sou o atual campeão paulista na minha categoria, que era até 75 quilos. Então muita gente desacreditou que a gente não ia conseguir chegar, e a gente chegou. E eu ainda fechei o ano, né, para resumir essa minha trajetória como atleta, fechei o ano ainda em Taubaté como campeão overall, que para quem não sabe o que é isso, é campeão absoluto. Eu fui campeão, o melhor da noite. Então assim, não teve nenhum atleta melhor que eu, em todas as categorias. Até o mais pesado perdeu para mim. Então assim, eu fui o melhor naquela noite, saí de lá como o melhor da noite, tirando foto com todo mundo, me senti o Neymar naquele dia lá, todo mundo queria tirar foto, eu já estava até cansado,
sendo sincero com vocês, de tanto tirar foto que eu não aguentava mais segurar o troféu, 2 troféus segurando, né? Mas foi gratificante para mim. Eu agradeço muito a Deus, as pessoas que eu falei para vocês no início, que Deus colocou no meu caminho, Dr. Pierre, que foi o cara que eu tenho ele como padrinho, né, no fisiculturismo, foi o cara que acreditou em mim, foi a primeira pessoa que acreditou em mim, foi o Dr. Pierre, que ele me pegou lá e a gente conseguiu competir a primeira vez, eu não desisti. Um cara que sempre me motivou, eu lembro que às vezes eu queria sabotar um pouquinho e ele sempre não, puxava mesmo. É um cara casca grossa, que não deixa você desistir. Eu lembro que tinha uma situação que eu falava pra ele assim, eu não estava conseguindo mais baixar o peso, e a gente decidiu ir na categoria que era 72 quilos, e aí eu falava, às vezes eu mandava mensagem pra ele no WhatsApp, eu falei, PR, vamos na 75, cara, porque eu não sei se eu vou conseguir, eu acho que na 75 meu shape vai estar legal. Ele falou assim, Dimas, é 72. Ele só falava assim, Dimas, é 72. E fim de papo, não tinha mais conversa. E ele é meu amigo, mas a amizade não interferia, ele podia ficar com dó, falou, pô, ficar com dó do cara, né, ele tá sofrendo. Então eu vou deixar ele na 7.5, que aí ele vai mais tranquilo. Mas não, ele sabia que o melhor pra mim era ir na 7.2. E o melhor pra mim, muitas das vezes, não é dar o tapinha nas costas e fazer carinho. Naquela hora ele tinha que me puxar, então ele puxou. Falou, Dimas, é 7.2. E não falava mais nada. Eu lembro que no último dia eu acordei ainda. Eu acordei com 73 kg e 100. E aí eu mandei a mensagem pra ele, falei, Pierre, eu acordei com 73 kg, cara, não vai dar. Ele falou, Dimas, se vira, é 7.2, cara. E ele estava indo jogar futebol com a equipe que ele estava à frente de uma equipe de futebol na época. Ele falou, Dimas, não quero nem saber, é 7.2. Sabe o que você faz? É blusa agora e esteira. Vai tirar esse peso agora. Eu acordei de manhã, fui para academia que eu trabalhava na época, 3 blusas, saco de lixo no corpo, né, para desidratar mais um pouco, e fui para esteira. Quando eu cheguei na balança lá no dia da competição, eu pesei, tava com 72,100, bati a categoria, eu mandei a mensagem todo feliz pro Pierre, falei assim, pô Pierre, consegui, cara, bati o peso. O Pierre falou pra mim, puta que pariu, eu sabia que você ia conseguir, tá vendo? Pô, agora vai aí que é tudo nosso, vai pra cima. Então eu quero agradecer muito aí a ele, né? O Rubens, que foi um cara também que esteve comigo, o Wilson Santos, que é um cara que é meu treinador hoje, que a gente tá junto aí, a gente foi campeão overall em Taubaté. Então são pessoas que estão junto com a gente que faz com que a gente seja campeão. Então eu fui moldado por pessoas, por campeões. Pierre, o Rubens, o Wilson Santos, outros parceiros que a gente tem por trás, né? A academia que eu trabalho hoje, é um local também que eles me apoiam pra caramba, né? E é isso aí, gente. É um pouquinho da história. A gente quer chegar mais, ainda quer uma competição de maior visibilidade. A gente sabe que não é fácil, mas eu quero competir um Sardinha Classic, eu quero chegar ao nível de competir um Muscle Contest, né? Quem sabe um Arnold Classic, né? Já pensou o Dimas lá no Arnold Classic? Seria para mim, de repente, né, o topo, não competir no exterior, né? Então, assim, as portas estão abertas, basta a gente acreditar. Eu consegui, você também consegue, né? Eu não sou melhor do que ninguém. O Pierre também contou a história dele aí no canal para vocês. Tem a história, ele não é melhor do que ninguém, ele apenas acreditou. Eu acreditei, você pode acreditar também, e a gente alcança. Beleza? Então por isso que vai ficar aí a hashtag firme na missão e fim de papo. Valeu?